há muita maldade na vida dos vilarejos. Espero que vocês, queridos jovens, nunca percebam o quanto é perverso o mundo. Oi gente, tudo bem com vocês? Como estão? Eu sou a Bianca aqui do Cabeceira e hoje eu vim resenhar a resenha do mês de Agatha Christie, Os 13 Problemas. Inicialmente já quero pedir perdão pela iluminação, que talvez esteja um pouco ruim, e também pelo barulho de fundo, não sei se está dando pra ouvir, mas está chovendo muito hoje e é o único dia que eu tenho pra gravar, então a gente vai ter que levar e seguir na resenha fingindo que não existem ruídos nesse vídeo. Bom, então vamos falar desse livro tão esperado e querido. Gente, fazia tempo que eu queria ler ele, principalmente porque eu acho ele muito bonito, e quando eu li sobre o que se tratava, eu achei, assim, que eu precisava ler o mais rápido possível. Esse livro foi publicado em 1932 e ele é uma coletânea de contos. Eu sei que, assim, os últimos livros da Agatha que eu tenho trazido são coletâneas, né? Mas nem eu sabia que eu tinha tanta coletânea da Agatha Christie, que tinham tantos livros com esse perfil de, nossa, vários contos dentro de um só livro. Dentro dessa coletânea nós temos várias histórias, já vou me aprofundar um pouquinho mais dentro de cada uma. E o mais legal desse livro é que ele marca a primeira aparição da Miss Maple. Ela apareceu pela primeira vez no conto O Clube das Terças-Feiras, que é o primeiro conto desse livro. Foi escrito em 1927. Então, esse foi o livro de estreia da Miss Maple. E é muito legal pensar nisso, porque a gente percebe que a Agatha, já no início da sua escrita, da aparição dessa detetive que faz parte de tantas histórias, já tinha muito bem desenhado quem ela seria, como ela seria. Então, assim, parece que é a mesma Miss Maple que a gente vê nos últimos livros da Agatha, por exemplo. A gente só fica sabendo dessa informação, na verdade, ao final, em uma nota aqui no final, sobre fatos curiosos desse livro, enfim, todos eles têm. Mas a gente só fica sabendo disso no final. E a gente nunca sentiria isso no livro se não soubesse desse detalhe. Porque, como eu disse, Miss Maple já está muito bem desenhada, muito bem designada nesse livro. A gente percebe que ela é a Nossa Senhorinha que a gente conhece em todos os outros livros. Esse livro é diferente dos romances longos da Agatha, porque aqui a autora vai reunir contos curtos, mistérios curtos e rápidos, bem breves mesmo, na casa da Miss Maple. É muito legal, gente, muito legal, porque semanalmente ela tem um grupo ali de amigos, um grupo seleto de convidados que vai à casa dela toda semana para que eles se reúnam e discutam crimes em específico. Grande parte desses crimes não tem resolução, então cada convidado vai trazer a sua história dentro desses 13 problemas, mostrando aquilo que vivenciou ou que ouviu. Então esse convidado pode trazer uma história em que ele fez parte ou que ele percebeu, enfim, esteve envolvido como telespectador. Então é muito, muito legal, gente, muito gostoso, porque esse livro vai se montando. Ao longo das conversas nesse clube que eles têm, eles vão tentando desvendar o crime da pessoa que foi escolhida naquela noite para falar sobre. Só que, assim, o mais interessante é que quase sempre quem vai dar a resolução do crime é a nossa querida senhorinha Miss Maple. Ela é muito inteligente, então o povo fica até na cabeça tentando achar a resolução, quando na verdade a Miss Maple já tinha tudo muito bem desenhado na sua mente e ela vai lá e desvenda o crime na maior parte das vezes de uma forma maravilhosa. O legal é que aqui, mesmo no meio de enigmas improváveis, porque existem muitas histórias aqui, a gente percebe que a solução vem de um olhar atento e curioso para as situações do dia a dia. Então, quase sempre a resposta estava ali à vista de todos, não era algo grandioso, mas quando essa solução é dada, você percebe que, nossa, realmente eu precisava estar mais atento, então parece sim algo grandioso. Mas não tem nada de muito esplendoroso, vamos dizer. É muito simples, é muito básico, é muito dia a dia mesmo, e a gente percebe ao longo dos contos isso. Também temos diversos acontecimentos aqui, como eu disse. Então a gente vai ter assassinato, vai ter desaparecimento de pessoas, afogamento, suspeitos de envenenamento e também algumas circunstâncias misteriosas. Então, realmente aqui a Agatha reúne tudo o que ela sabe fazer e muito bem. Se na última resenha da Agatha Christie, que foi do Cão da Morte, eu falei que ela ficou perdida tentando trazer crimes de horror, enfim, de terror, na verdade,
Aqui eu falo o completo oposto, porque aqui você consegue entender pro que Agatha Christie veio ao mundo. Então, se você, eu sei que eu falo isso quase em todos os livros, mas se você nunca leu nada da Agatha, é uma ótima porta de entrada desse livro, porque de fato você vai ter contos rápidos, como eu disse, e que vão mostrar tudo que tem de bom nesse universo de Agatha Christie. Como são pessoas diferentes desse grupo que participaram, ouviram esse crime acontecendo e vão trazer a sua versão do crime, é muito legal ver a singularidade de cada personagem. Cada personagem tem o seu olhar, cada personagem tem sua história, se passa em algum lugar do mundo, nem sempre no mesmo lugar, um em um vilarejo, outro em uma cidade luxuosa, ou em bangalôs na praia. Enfim, gente, é muito, muito legal observar isso. E também a forma como cada personagem vai montando a sua linha de raciocínio, o que mostra uma singularidade muito grande. Então aqui eu creio que a Agatha Christie conseguiu realmente passar, assim, a sua escrita de uma forma muito clara. E eu achei ela muito inteligente nesse livro pelo fato de que ela realmente consegue trazer particularidade para cada personagem. Eu fico pensando, se eu fosse escrever um livro desse com tantas pessoas ali nesse grupo, é um grupo pequeno, mas assim, não é tão comprimido, vamos dizer, tem bastante gente ali e tem várias histórias que vão abordar sobre outros personagens. E eu fico pensando na inteligência, na maestria que a Agatha Christie fez isso, porque ela traz o tom de singularidade para cada pessoa do grupo que vai contar a história, traz o tom de singularidade para a história por si só, para o crime que aconteceu, enfim, desaparecimento, assassinato, e também para os personagens que englobam esse crime. Então ela realmente foi gigante aqui, gente. Foi muito, muito gostoso ler esse livro. E aqui o clube funciona como um jogo mental. Cada pessoa vai tentando ali desvendar o conto e é um desafio coletivo. É quase uma competição intelectual que acontece nesse clube, nessas terças-feiras. Porque todo mundo tenta, não, eu que sei a resposta e é isso, e traça sua linha de raciocínio, quando na verdade o outro pensa outra coisa. Então é quase que uma competição, mas é um desafio coletivo. Todo mundo tá ali em prol de descobrir o que aconteceu. É um livro muito gostoso de ler, gente. Realmente eu terminei esse livro com um sorrisinho no rosto, porque foi um dos melhores que eu li da Agatha Christie, um dos livros mais leves que eu li. E assim, é muito gostoso, porque apesar dele ser contos separados, então temos vários contos, a gente também tem um tom de continuidade, porque são os mesmos personagens. Então, assim, não é aquele livro que você vai abrir um conto totalmente diferente do outro, já são outras pessoas, outras coisas acontecendo. Não, vamos ter sim histórias diferentes passadas em âmbitos totalmente diferentes, como eu trouxe pra vocês, mas a gente também vai ter os mesmos personagens, com as mesmas características, da mesma forma, falando aqui. E eu achei isso muito gostoso, esse tom de continuidade nesse sentido, no clube, né, que eles fazem todas as terças, eu achei muito leve pra ler. Tiveram alguns contos, como todos os livros de contos, que eu gostei mais do que outros. Tiveram contos em que eu não me aprofundei muito, não gostei muito da história, porque é comum que isso aconteça. Mas aqui, por exemplo, tivemos o conto da acompanhante, que foi assim, gente, um dos mais envolventes, com uma reviravolta que assim, só a Agatha sabe fazer. Tivemos o caso do bangalô, tivemos morte por afogamento, esses foram os que eu mais gostei. Os 4 suspeitos, todos esses 4 contos em específico, a acompanhante, o caso do bangalô, morte por afogamento e os 4 suspeitos foram os que eu mais gostei. Eu sempre falo isso pra vocês, mas eu não sei se vende separadamente esses contos ou se você só encontra nessa coletânea. Mas se você um dia for ler ou se já leu, você sabe então quais foram os meus favoritos. Esses são realmente os principais, assim, os que eu mais fiquei imersa e, enfim, tentando descobrir a história. Bom, gente, não sou só eu que acho essa aqui é uma grande obra. Daily Mirror, em 1932, disse que a maior parte desses contos poderiam se tornar um thriller de longa-metragem, e é muito verdade. Eu fico pensando se realmente uma pessoa com um alto orçamento pegasse pra fazer desses contos um filme. Sério, ia ter muito pano pra manga. É muito, muito bom. Realmente a Agatha, ela conseguiu desenvolver muito bem, como ela consegue fazer em vários contos, as suas histórias. É pouco tempo, poucas páginas pra desenvolver, mas ainda assim ela consegue arrematar tudo no final, não deixar nenhuma ponta solta. Aqui a gente vai ter uma narrativa curta e direta, como eu já disse, não vai ter muito excesso de descrição. Se você não gosta daqueles livros que ficam enrolando e dando voltas e falando e falando, normalmente a Agatha é um pouco assim, né? Ela traz muitas informações sobre, enfim, os seus personagens, sobre os seus livros. Nesse não é assim. Quase todos os finais dos contos são surpreendentes, quase todos os contos têm seu plot twist,
que assim, a gente fica, meu Deus, como eu não percebi, como eu não prestei atenção nisso. E aqui a gente tem uma atmosfera leve, que contrasta muito com a maior parte dos romances complexos da Agatha. Se você acha a Agatha, enfim, complexa no sentido geral, porque realmente ela traz muitos personagens, há muito detalhe, e eu não me incomodo com isso porque eu sei que no final ela vai fechar tudo com chave de ouro. Mas se você é uma pessoa que não gosta dessa enrolação, vamos dizer, você vai gostar muito desse livro porque ela não faz isso aqui. Ela é bem breve nos seus contos, na verdade. E como eu disse, gente, todo livro tem seus contos, coletânea no caso, né? Tem seus contos bons e ruins. Eu achei que no início esse livro demorou um pouquinho pra engatar, mas depois que eu peguei no tranco, ele foi muito tranquilo e, como eu disse, se tornou um dos meus favoritos da Agatha Christie. Com certeza é um livro que eu indico pra você, até pra ler pra crianças, porque é muito, muito rápido. São vários contos mesmo, gente. Olha só a quantidade de contos que a gente tem aqui. São vários contos e são contos assim que você não se arrepende. Por mais que existam os contos que eu não gostei tanto, não foi como em O Cão da Morte que eu resenhei mês passado, que eu realmente achei que, nossa, meu Deus, nada a ver, alguns foi perda de tempo e foi horrível. Não foi esse o tom do livro. Foi tipo, ah, beleza, ok. Um conto ok. Não amei, mas também não odiei. Bom, gente, então é isso. Essa foi a resenha do livro Os 13 Problemas. Esse livro é muito leve, como eu disse pra vocês, muito gostoso de ler, muito rápido, curto e é indispensável pra você que é fã da Miss Bay, tanto quanto eu. Então, assim, se você é fã dessa senhorinha detetive da nossa querida Agatha Christie, você não pode perder a oportunidade de ler. E aí, pra fechar com chave de ouro e pra dar uma alfinetada, inclusive porque eu vi que lançou recentemente um filme, até assisti, de um livro que eu fiz uma crítica aqui há um tempo atrás. Eu acredito, e talvez você que assistiu minha resenha vai ter percebido, que esse livro aqui é a versão boa de O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Gente, não sei quantos assistiram essa resenha minha. Inclusive, ele está aqui. Esse livro aqui. Tem resenha aqui no canal, corre pra assistir. Já tô dando spoiler que eu não gostei. Esse é um livro contemporâneo. E nesse livro aqui, a premissa é que um grupo de idosos ficam tentando desvendar crimes não solucionados da cidade deles, enfim. E aí, no meio disso, acontece um crime e eles têm a oportunidade de desvendar o crime ao vivo, em tempo real. Do jeito deles. E eu não gostei, achei fraco, achei batido. Se você quer saber mais, corre pra resenha. Mas quando eu vi o Clube das Terças-Feiras, eu falei, isso aqui foi uma imitação, Richard? Foi uma imitação? Porque pra mim pareceu. Eu não sei, tá, gente? Não sei, não quero acusar ninguém aqui, daqui a pouco eu sou processada. Mas assim, se foi uma imitação ou não, isso aqui é a versão boa disso aqui. Tá bom? Inclusive, como eu disse, lançou um filme recentemente na Netflix, que o filme, gente, tá muito bom. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei também se foi a minha vibe lá nesse livro, mas eu achei que, assim, o filme trouxe uma atmosfera que eu não consegui captar quando eu li. Apesar de que eu também acho a história batida. Eu acho a história fraca num todo, até no filme. Já assisti filmes melhores, séries melhores e já li livros melhores. Então, assim, eu acredito que Os 13 Problemas seja a versão boa do Clube do Crime das Quintas-Feiras. Então, esse grupo aqui que vai às terças-feiras na casa da Miss May pro desvendar conseguiu chegar lá onde Richard não conseguiu com seus idosinhos nesse grupo aqui. Mas é meio polêmico, eu deixo isso para um outro momento, talvez, comparando livros, comparando filme versus livro. Não sei nem se cabe esse vídeo aqui, mas eu realmente achei estranho, confesso pra vocês, quando eu fui parar pra pensar, achei realmente uma cópia barata. Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, qual o seu conto favorito. E me deixe indicações também de livros Agatha que sejam nessa atmosfera, porque eu gostei muito. Em breve trago mais resenha pra vocês. Como vocês sabem, a gente tá fazendo um desafio aqui no canal de 1 ano com Agatha Christie. Então, todo mês nós temos resenha de Agatha Christie aqui no canal. Nós também temos a playlist já bem recheada, porque desde o início do ano a gente tá fazendo. Estamos chegando quase ao fim dessa jornada, mas tá sendo muito gostoso. Enfim, mergulhar ainda mais nesse mundo de Agatha Christie. Tem muito mais, como vocês podem ver, pela frente. É isso, um beijo, tchau e até os próximos vídeos.